Boa noite, meus queridos, boa noite, minhas queridas. Mais uma ocasião, no sábado, estamos aqui reunidos, nesta casa de prece, de oração, de amor e caridade. Nossa primeira fala será um convite, um agradável convite. Então, o que eu peço a todos? Que nesse instante, sentem-se numa poltrona bem confortável nas suas salas, nas suas casas, ou acomodem-se em suas camas, ajeitem os travesseiros. Sorriam. Ontem foi Dia dos Namorados. Hoje também é Dia dos Namorados. E amanhã será Dia dos Namorados. Portanto, vamos ficar felizes. Vamos ser felizes como Jesus gostaria que nós fôssemos. Vamos amar como Jesus gostaria que nós amássemos. E assim vamos fazer uma pequena prece, dirigida a Ele. Senhor, mestre, amigo, companheiro de todas as horas, mais uma vez nos reunimos nessa casa de amor e caridade para cultivarmos uma palavra em Teu nome e pelo Teu nome. Contamos para isso com Tua presença, conforme nos ensinaste, e com a presença dos queridos e amados companheiros espirituais que constituem a fortaleza desta casa de oração de socorro, para que possamos sentirmos-nos inspirados a trazer-lhes algum mandamento, algum postulado com referência à doutrina espírita. Que a Tua paz, a Tua harmonia e principalmente a Tua sabedoria estejam conosco. Assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós estamos iniciando um novo ciclo de exposições doutrinárias. Quando nós terminamos aquele tema geral sobre a pandemia, sobre a evolução e o espiritismo da pandemia, e vamos retomar nosso trabalho estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar pelo início, capítulo 1. Desprezamos a introdução? Desprezamos não. Deixamos de lado a introdução para ser lida por cada qual na sua casa, e as explicações que fundamentam o porquê que o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele estuda. Então, iniciando pelo capítulo 1 do Evangelho, que nos diz: eu não vim destruir a lei. São as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. A aliança da ciência e da religião e inspira as instruções dos Espíritos a respeito da nova era. Para que possamos entrar e passar a compreender bem nessas rápidas abordagens que vamos fazer semanalmente a respeito do Evangelho, é necessário que a gente observe um pouco de Jesus. Nós temos, por deficiência nossa, criaturas humanas encarnadas, a classificar, a rotular Jesus como uma pessoa circunspecta, triste, taciturna até, quando a verdade é muito ao contrário. Nos imaginemos, então, no lugar de Jesus. Seríamos nós todos espíritos altamente evoluídos, conhecedores da grande verdade, e que fôssemos destinados a viver temporariamente num local de muito atraso, de pouco desenvolvimento, de pouca moralidade. Ora,
quem seríamos nós? Pessoas tristes ou pessoas sábias e alegres que estariam ali para ensinar coisas boas ao povo? Assim era Jesus. Mas nós temos a tendência de lembrar de Jesus quando? Quando ele está crucificado, sofrendo dores. E isso nós costumamos dizer que ele sofreu para nos salvar. Jesus, na verdade, não sofreu para nos salvar. Ele enfrentou o que tinha que enfrentar e que sabia que ia enfrentar. Mas Jesus, no seu dia a dia, na sua vida comum, era um homem extremamente alegre. Eu imagino que Jesus fosse um homem, tivesse sido um homem extremamente sorridente, bem-humorado, que levava somente consolo e amor a todas as criaturas. Não podemos ver Jesus de uma outra forma que não esta. Porque como é que alguém que vem nos ensinar a interpretar todos os fundamentos da lei divina, corrigindo pequenas falhas que ela tivesse, sendo triste e taciturno? Não, ele o fazia com simpatia e alegria. E isso são todas as criaturas que são mais elevadas, são assim. Chico Xavier era um homem extremamente alegre. Em uma ocasião, assistindo um seminário que era conduzido pelo Divaldo Pereira Franco, e houve um problema técnico, sempre há, aqui já houve, né, um problema técnico, e o Divaldo teve que interromper a sua fala. Nesse ínterim, ele nos trouxe algumas curiosidades e mostrou um vídeo. E nesse vídeo se passou na casa do Chico Xavier durante um almoço onde se comia arroz com galinha. E aparece sentado a um banquinho com o prato na mão, comendo arroz com galinha, Francisco Cândido Xavier, rindo muito e contando piadas, porque este era o Chico. Esse era um homem alegre que conhecia a verdade e que queria passar esta verdade a todas as criaturas. Se Chico era assim, se Divaldo Franco também é assim, alguém por acaso já viu Divaldo Franco que não estivesse com aquele sorriso no rosto? Porque quem sabe, quem conhece, quem tem a moral, não tem motivos para ser triste. E por que nós, seguidores desses homens, seguidores de Cristo, devemos ser pessoas tristes? Devemos ser, sim, pessoas alegres. Devemos sorrir. Devemos sorrir quando fazemos prece. Imaginemos que, nesse momento, nos fosse concedido a graça de poder rezar a Deus e sentir Deus próximo de nós, conosco, aqui no Recanto de Luz, aí na sua casa, na sua sala, sentado ao poltrona ao lado. Será que não ficaríamos extremamente felizes? E a felicidade não nos arremete ao sorriso? Então, por que rezar chorando? Por que rezar com cara de triste? Por que rezar como sendo uma pessoa taciturna? Nós temos que ter alegria, porque para aprender a cultivar o amor que o Cristo nos traz, e tratamos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos, a primeira coisa, aprendermos a ser alegres, a enfrentar todos os nossos problemas e toda a nossa problemática sem tristeza, com coragem e com resolução. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz, não vim destruir a lei,
nos passa a impressão que Cristo seria um sargentão que chegou aqui na Terra com um rebenque na mão para ajeitar as coisas que estavam erradas. Não foi assim. Cristo foi uma criatura que chegou aqui na Terra com muita brandura, com muita afabilidade. O Evangelho está repleto dessas palavras que não ouvimos quase nas conversas cotidianas. E ele nos ensinou como interpretar a lei. Basicamente duas: a lei divina e a lei de Moisés. A lei divina está escrita nos 10 mandamentos que todos nós conhecemos. Não existe um fundamento nessas 10 leis que não seja coerente, racional e objetivo. Então, ele veio nos ensinar como devemos seguir este mandamento, esta lei, essas 10 leis, sem prejudicar a nós, nem a quem quer que seja. E aí a gente esbarra com a lei das profecias, a lei de Moisés, que foi adaptada aos costumes e à capacidade de entendimento do povo, o povo judeu, naquela época. Então era preciso que se usassem artifícios de oratória, por assim dizer, para fazer com que o povo ignorante e bruto daquela época obedecesse à lei. Então, Moisés usa Deus como uma criatura disciplinadora, dura. Se não fizeres assim, eu mato a tua família. Era preciso isso, e mesmo assim, os judeus construíram ainda o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, eles já estavam cultivando uma coisa, estavam de beberagem. E para que esse povo pudesse compreender, eles precisavam de alguma coisa, de algum argumento que mexesse no interior deles. Mexesse com eles lá na profundeza das suas entranhas. E só com essa fala dura e ameaçadora é que ele poderia alcançar. E o que Jesus veio fazer com a lei de Moisés? Ele veio mostrar que, a despeito de Moisés não ter errado, é preciso também que o homem, antes de mais nada, aprenda a amar, aprenda a tratar seu semelhante com solidariedade, com fraternidade, coisa que não aprendemos muito bem até hoje. Quando alguma coisa acontece que nos leva ao medo, pandemia nos leva ao medo, aí desperta em nós os sentimentos mais profundos que estão escritos na lei de Deus. E nós, então, nos tornamos mais fraternos. Nós, então, nos tornamos mais solidários. Nós passamos a olhar por lado e enxergar o nosso irmão, que até então era invisível, porque não era da nossa responsabilidade. E em passando a curtir esse tipo de coisa, nós vamos aprendendo solidariedade. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio pegar as leis que existiam e adaptá-las à época, adaptá-las à vivência das criaturas, para que nós aprendêssemos a dar importância aos nossos semelhantes. E isso está acontecendo de novo agora. As pessoas estão aprendendo a dar importância aos seus semelhantes. Não estão fazendo apenas campanhas, estão se solidarizando de uma maneira mais efetiva e permanente. Coletando alimentos, porque sabemos que o povo, a grande massa da população, vai passar dificuldades de alimentação. Coletando recursos outros, como abrigo, como roupas,
e como consolo, simplesmente, porque sabemos que as pessoas vão precisar disso. E o grande fundamento desse ensinamento que parte do conceito que foi plantado por Jesus lá no início dos tempos cristãos, é que vai fazer com que nós, população atual da Terra, possamos dar um pequeno passo. Como disse o nosso primeiro astronauta, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. É isto que nós estamos fazendo agora, baseado neste objetivo que Jesus trouxe, de não destruir a lei, mas de ampliá-la, de torná-la aplicável em todos os corações e em todas as mentes de toda a população do mundo. E aqueles que compreenderem, aqueles que sobrarem disso aí tudo, serão os primeiros, desculpe, os primeiros a terem acesso ao novo planeta de regeneração, que não vai acontecer agora, para daqui a 150 ou 200 anos. Portanto, os nossos filhos, os nossos netos, são os pioneiros disso aí. Nós todos, as criaturas mais velhas, os encarnados mais velhos, como eu, que já passaram dos 70 anos há bastante tempo, a gente fica se admirando com a postura dessas crianças, que trazem um desenvolvimento intelectual incomum, muito superiores ao nosso, precisando tão somente terem dos mais velhos, o encaminhamento da lei do amor. Nós somos os Jesus Cristos desta juventude atual. Nós devemos ensiná-los a amar, devemos exemplificar a todos eles como amar, quando amar e por que amar, para que eles, unindo isto, a cultura que já trazem, fruto de repetidas reencarnações que tiveram, tornarem um mundo melhor, tornarem um mundo onde o mal não sobrepõe ao bem, onde todas as criaturas passem a se respeitar e se amar constantemente, todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano. Esse é o objetivo. Isto Cristo veio fazer há 2000 anos atrás. E nós precisamos aprender a fazer agora. Portanto, daí a importância do estudo do Evangelho de Jesus, que é um compêndio que foi codificado por Allan Kardec com esse objetivo, de esclarecer pensamentos, de abrir sentimentos, de alargar a compreensão de homens e mulheres viventes no planeta Terra, para que eles possam efetivamente colaborar para o progresso da humanidade. E podemos dar um passo adiante. Nós estamos presenciando tantos homens de alta cultura e importância no mundo, mas de muito pouca moralidade. É porque não leram, talvez, o Evangelho adequadamente, ou não se preocuparam em fazer estudos do Evangelho como nós estamos iniciando agora. Então, nos nossos próximos sábados, teremos aquela mesma equipe de expositores que estiveram no mês passado aqui, iniciando pela Cristiane Salles, sábado que vem, que vai dar continuidade ao estudo do Evangelho. Ela vai iniciar no capítulo 1, exatamente no item 4. Vocês já poderão ir estudando para compreenderem melhor o que a nossa companheira vai trazer. Ela vai nos falar do Espiritismo, ela vai falar da aliança, importante aliança da ciência e da religião. Está começando a ter as suas primeiras combinações agora. E assim nós vamos tratar disso e vamos tratar de como isto
conhecendo esta verdade, conhecendo esta naturalidade que Jesus Cristo quis nos trazer e nos trouxe, e que nós não compreendemos muito bem ainda, a passarmos a compreender como nos portar frente a nós, primeiramente, ao nosso próximo, mais próximo, aos nossos semelhantes, à nossa família, à população do nosso quarteirão, do nosso bairro, da nossa cidade, à população do mundo. Entender que no mundo existem espíritos encarnados. Não são homens pretos, brancos ou amarelos. São espíritos encarnados. Não são homens e mulheres. São espíritos encarnados. E os espíritos não têm sexo tal como nós entendemos. Está lá no livro dos Espíritos. Nós precisamos começar a cultivar isso, a entender isso e mais, a colocar isso em prática. A nossa casa, Sociedade Espírita Recanto de Luz, através da sua liderança, já se preocupou com isso e, aconselhada pela equipe espiritual que conduz os destinos dessa instituição, representada por espíritos diversos, nossos conhecidos, rogou à direção da casa que passasse a praticar semanalmente, ou diariamente, o culto do Evangelho no lar. Então, todas as noites, às 20 horas, eu agora vou sair daqui, junto com o Rafael, e vamos para as nossas casas, e vamos iniciar o culto do Evangelho no lar. Então, eu trouxe alguma coisa para demonstrar a vocês o que seja o culto do Evangelho no lar, que não é nada mais, nada menos do que a aplicação da lei que Cristo veio aperfeiçoar. Então, o que vou fazer eu agora? Perderam a imagem? Por quê? A luz foi intensa? Isto é o que acontece em nossas casas. Todas as noites, quando reunimos a família, ou quando a família não quer se reunir, mas um só membro, ora e dirige seu pensamento ao mais alto. Congrega seu pensamento e seus sentimentos com Jesus e com a espiritualidade mais alta. Geramos uma luz que vai se somar a outras luzes. Eu disse agora há pouco que vou sair daqui, vou para minha casa fazer o Evangelho com a minha família, com muita alegria, com meu filho que está aí comigo, com minha neta que está aí comigo. E o Rafael vai sair daqui e vai fazer o Evangelho também com a Gabi, com o Gabriel, vai estar reunindo sua família. Eles vão estar, nesse momento, gerando uma luz, que vai se somar à luz que será gerada na minha casa. E somada também à luz que você gerará na sua casa. E que o seu vizinho, seu parente vai gerar na sua casa também. E vamos transformar isso num foco tão forte de luz que iluminará o infinito. E essa luz que vai ao infinito facilitará o trabalho da espiritualidade superior para nos socorrer, para dominar os nossos medos, o nosso pânico que não devemos ter. Devemos ter em nossos corações e em nossas mentes amor, solidariedade, fraternidade e compreensão para com os nossos semelhantes. Meus amigos, muito embora não pareça, porque poucas pessoas têm o dom de ver, de perceber este tipo de fenômeno, mas ele existe. E se nós fizermos isso religiosamente, aí vem o significado da palavra religião, religiosamente, unido a Deus. Religião é unir a Deus. Então, religiosamente, todas as noites, às 20 horas, nós estaremos gerando esta luz que vai se somar à luz que foi gerada ontem e que ainda não se apagou, e vai fortificar no infinito,
no éter, na erraticidade, a iluminação necessária para conduzir todos os espíritos necessitados, para conduzir todos os espíritos reencarnados que estão nesse momento caindo em desespero e na desesperança, e arrebanhá-los num grande rebanho de almas que se amam, e executarmos assim aquilo que Deus nos preconizou nos primeiros ensinamentos de Jesus. Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis e todos os profetas. As ferramentas estão à nossa disposição. Uma delas, extremamente importante, é o culto do Evangelho no lar. Que a nossa casa, outras casas no Brasil inteiro, outras igrejas no mundo inteiro, estão com esta preocupação de gerar essa luz. E nós precisamos gerar essa luz, porque nós somos os grandes responsáveis pela harmonia na Terra. É chegado o momento de nós cultivarmos essa harmonia, de adubarmos essa harmonia e de tratarmos com o mesmo carinho que aquelas pessoas que têm sua hortinha num vaso de apartamento, cultivam diariamente, quando conversam com as plantas e dizem a elas palavras de carinho e adubam e amam essas plantas para elas vigorarem viçosas. É isso que nós podemos fazer. É esse o recado que nós queremos trazer aqui. Não deixem de cultivar o Evangelho. Mas não façam o Evangelho porque o Luiz Paulo do Recanto de Luz falou. Façam o Evangelho diariamente em suas casas porque os seus corações pedem. Os seus sentimentos exigem. E a sua comunidade precisa. Que Jesus, que veio para nos ensinar tudo isso, e continua num esforço hercúleo até os dias de hoje, possa vislumbrar no horizonte um resquício de sucesso na sua missão, quando nós, seus irmãos, seus discípulos, possamos compreender e ter um comportamento digno para o progresso e digno para chegarmos ao planeta de regeneração. Que Jesus, nosso mestre querido, que Deus, o Pai maior, o gerador de todas as coisas nesse instante, nos envolva em nossas casas, em nossas poltronas, com um sorriso no rosto, a agradecer por esse evento, por essa oportunidade e nos solidarizarmos sempre com todas as criaturas que compartilham conosco essa vida de encarnar. Que assim seja.